Olá, meu amigo, minha amiga, graça e paz. Desde já eu quero agradecer por você ter clicado aí nesse vídeo para estar assistindo. Mas antes de você dar continuidade ao vídeo, eu quero te pedir para que você vá lá, aquele botãozinho vermelho lá embaixo, se inscreva no canal. Após dar seguimento a todo o vídeo, eu quero te pedir, deixa seu like lá, vai lá naquele botãozinho de positivo, porque assim o YouTube vai considerar o nosso conteúdo relevante e assim nós vamos prosseguir com esse canal, trazendo mais mensagens motivadoras que possam abençoar a sua vida e a vida de outras pessoas. Tanta gente querer dons sem estar preparado para os dons, sem entender o que é um dom e para que o serve. Não adianta. O perigo disso é que as pessoas chegam na igreja e elas começam a ouvir rápido sobre dons espirituais, então elas já querem logo de cara ter uma visão, profetizar, mas só que nem sequer sabe o motivo que Deus liberou esses dons para a igreja. Então é estranho, mas você sabia que tem gente que tem fé para curar, para orar e Deus curar, mas não tem fé para orar por um tipo de sinais e prodígio, ou por prosperidade, qualquer outro tipo de coisa. É estranho explicar, mas cada um recebe uma porção de fé e áreas específicas. Uma das dificuldades da igreja fluir no dom está na motivação. Irmão, você imagina, eu preciso falar um pouco mais sobre isso, sei que tem muita coisa. Você imagina, de repente, chega uma pessoa aqui na cadeira de roda, a cadeira de roda é colocada ali, e de repente Deus te toca e fala assim: eu vou curar, aquela pessoa vai andar, mas vai ser através de sua vida. Aí vou te dar um dom de cura agora. Vou fazer você fluir no dom de cura, melhor dizendo. E você impõe a mão e a pessoa começa a andar, começa a se mover, a igreja vai inflamar, vai ser uma choradeira, todo mundo querendo abraçar a pessoa. Só que o perigo, a linha tênue que a gente fala tanto da glória e da vaidade, a questão é você ver aquilo e falar: Senhor, eu não fiz nada, toda a honra, toda a glória é dada a Ti. Se o Senhor não movesse através de mim, nada aconteceria. Mas o diabo, ele rapidamente usa alguém dentro da igreja para chegar para você e falar: cara, quando tu não está na igreja, Deus nem vem. Fala: Jean, Deus só... Eu percebo que Deus só está na igreja quando tu está. Porque é diferente. Você... Aí, o ego na hora... Realmente, eu sou o cara. Eu tenho o dom. Aí quando parece um doente, você já... Aí alguém ora pela enfermidade, não é curada. Aí o diabo bota no seu coração: não foi curado porque você não orou. Que se você tivesse orado, aí tu começa: não, eu que tenho o dom, poder. Deus, se quiser tirar férias, conta comigo. Irmãos, Deus irá começar a fazer a partir dessa série. Primeira coisa que você tem que colocar de Deus é: Senhor, que o Senhor cresça e eu diminua. Mas não tem que ser apenas de palavra, não, irmãos. Não tem que ser de palavras, tem que ser de coração. E tem gente dentro da igreja que é assim: quer ser intercessor, quer ser ministro de louvor, quer ministrar dança, quer ir fazer isso, aquilo, não vai fluir. Você vai dar 25% em 4 coisas que você está fazendo. O meu chamado é esse, então flua ali, deixa Deus te usar ali, que você vai dar 100%, aí a parte que te cabe no corpo. E outra coisa, irmãos, teve um período na minha vida que eu quis fazer de tudo. Isso é aprendizado, irmãos. Eu errei para aprender. Aí eu queria ser intercessor, pregar, até cantar eu queria, irmão. Show! Eu queria fazer tudo. Eu descobri, irmãos, que eu estava ocupando o lugar de outros que poderiam estar fluindo. Estavam morrendo porque eu queria fazer tudo e não estava ocupando o lugar de outros. Para que outros não fiquem sem usufruir do chamado, você precisa achar o seu, para que o outro flua naquilo que Deus chamou. Se você é mão, seja mão. Se você é pé, seja pé. Se você é joelho, seja joelho. Mas flua aonde Deus te chamou. Deus não vai confiar dons a quem é confuso.
Se Deus chamou para cantar, cante. Se Deus chamou para dançar, dance. Se Deus te chamou para pregar, pregue. Se Deus chamou para evangelizar, evangelize. Faça o que Deus te chamou, que na hora certa, o dom que se aplica ao teu ministério vai fluir. Eu vi o testemunho uma vez contado pelo pastor David Keelan, que vocês conhecem, que ele estava ministrando num lugar e ele tinha um baterista que era louco. E o baterista fazendo uma cara feia e se empolgou e começou a bater alto, mas ele não falava uma palavra, nada. Ele começou a bater e os músicos perceberam que algo estava estranho, que estava um mover espiritual nele. Deus pegou ele. Então os músicos começaram a diminuir o som e deixar ele fluir na bateria. E tinha uma mulher na frente dele que odiava o som da bateria. Estava ali, aqui no jantar. Ela odiava o som, bate aquilo alto. Ela odiava. E ele tá pra e ela, meu Deus, não acredito, junto na minha frente. Aquela mulher estava com câncer, irmão. E ela contando testemunho depois, que cada bumbo que ele dava, ela sentia como se uma mão batesse onde ela estava com câncer. A mulher botou o câncer para fora na hora. Porque o dom de cura não precisou de palavra. Ele fluiu com o dom de cura na área que ele exercia. Se Deus chamou ele para tocar, ele toca. No tempo certo, se Deus tem algo a fazer, Deus vai fazer. Eu dei um exemplo para os irmãos aqui. O Fernandinho era baterista. Só baterista. Nem cantava. Um dia, houve uma necessidade de alguém cantar. E ele começou: derrama a sua Shekinah sobre nós. Derrama a tua Shekinah sobre nós. Nunca mais largou o microfone. Porque Deus fez uma transição ministerial com ele. Mas por que Deus fez a transição ministerial com ele? Porque enquanto ele era baterista, ele era fiel aonde Deus o colocou. Ele não almejou posição de ninguém e muito menos ficou insatisfeito aonde ele estava. E um camarada improvável que Deus levantou, porque tinha Toque no Altar, David Keelan, Paula Valadão, Nívia Soares, Mike Chia, Davi Silva, os caras fluindo, e o Fernandinho aí veio Toque no Altar, daquele jeito, aquele mover todo, Mark Gregori, né, aquela negócio, alguma coisa assim. De repente, do nada, eu lembro, eu estava no encontro quando eu comecei a ouvir derrama a sua Shekinah sobre nós. Rapaz, quando tocou esse louvor, eu me arrepiava todo. Eu falei: quem canta essa música? Quem canta essa música? O cara estava cheio do Espírito Santo. Irmãos, poderia estar tocando o louvor que fosse. Quando ele começava a cantar, alguma coisa diferente acontecia. Porque ele soube dar a Deus tudo que ele tinha naquilo que Deus confiou. Amém? Você precisa entender a parte do corpo que tu precisa fluir. Para você se dedicar, irmãos, e essa parte do corpo, como a gente já falou aqui, essa parte do corpo pode ser lavar o banheiro, pode ser ir ali e limpar a pia, que não é um trabalho menor do que os outros, mas ninguém quer fazer, irmão, porque tem uma conotação de um serviço geral. O mundo busca glória, o reino de Deus busca humilhação, quebrantamento. O mundo busca aparecer, o reino de Deus é você cada vez mais diminuir. Anota o que eu estou falando, aquilo que o mundo reprova ou acha que é insignificante, para o reino dos céus é poder e glória. Jesus deixou bem claro: aquele que se humilha aqui, no céu é exaltado, irmão. Aquele que é menor aqui, no céu, que é o grande. No céu, que é o cara. Esse era o medo do apóstolo Paulo, que todo mundo exaltava ele. Ele ficava com medo, porque ele sabia que cada aplauso que ele recebia na terra era menos um galardão no céu. Por isso que ele estava: não, nada, eu sou quem sou? O menor dos apóstolos. Eu sou o menor dos apóstolos. Ele quer que cada um receba um fragmento desse propósito, para fluir junto com a igreja e ter a mesma alegria que todos têm ao serem usados por Deus. Eu não sei
o que passa na sua cabeça quando eu falo em ser usado por Deus. Mas, irmãos, é bom demais, irmãos, sabe? Não é bom demais o aplauso, a glória. Não, a sensação é inexplicável. Porque, por exemplo, tem culto, eu estou usando bastante o Jean, né? Mas tem culto que ele já pega e começa a falar em profecias. Todo mundo sente que é Deus, confirma. Só que no outro culto, ele sentiu a sensação de ser usado, é bom. Ele quer profetizar de novo, mas a fé dele era para ontem. Mas ele é o profeta das nações. Ele é aquele que, se não profetizar, Deus não vem. Aí chega no outro dia do culto, começa a profetizar também. Sabe o que vai acontecer? A medida da fé é ele profetizar naquilo que Deus falou para ele. Quando ele usa além da medida, ele começa a falar coisas de si próprio. Ele diz, assim diz o Senhor, mas dentro dele é assim diz eu. Ele começa a falar o que é dele, achando que Deus está falando. Eu tive uma visão e o culto tem que ser de acordo com a minha visão. Pera aí, irmão, você teve uma visão, vamos levar para o pastor. O que o pastor vai dizer? Porque se Deus não der a direção para o pastor, por que eu estou aqui nesse altar então? Se ele quer que a igreja flua sozinho, por que ele levantaria um pastor? O pastor só existe para que haja ordem, irmãos. Uma voz em meio a gritos. Está todo mundo gritando. E o pastor vai pegar todos os gritos e falar, gente, a conclusão dos gritos é que a gente tem que ir para o lado direito. Nesse sentido. Sabe por quê, irmãos? Porque o que nos é confiado, algumas coisas são pesadas. Porém, como eu disse antes, eu sei que Deus vai me cobrar na medida que Ele me confiou. Então eu não posso nunca fazer a minha vontade. Mas eu preciso fazer a vontade que Ele me confiou. Amém ou não amém?